Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, mais um domingo, mais um dia gravando um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema que para mim me toca muito sempre que eu falo sobre e que eu espero que Deus fale com vocês através dessa palavra. Amém? O tema de hoje será: a fornalha está acesa. A fornalha está acesa. Vamos comigo em Daniel 3, versículo 1, 4 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, não se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, naquela época, lançou um decreto. Ele criou uma estátua e lançou esse decreto: quem não se prostrar e adorar será jogado numa fornalha. Quantos aqui estariam dispostos a não se prostrar diante dessa estátua que ele criou? Se hoje alguém fizesse uma estátua e dissesse que quem não adorasse seria morto, jogado dentro de uma fornalha, quem aqui, eu, vocês que estão assistindo esse vídeo, teria coragem de enfrentar essa pessoa? Quantos seriam os homens de Deus que se levantariam e diriam: não, eu não vou me prostrar? Naquela época, tinham 3 caras que eram muito corajosos e muito tementes a Deus, e eles não se prostraram. E eu quero falar sobre eles hoje com você. É incrível como que alguém tem coragem de enfrentar. É incrível como que alguém tem coragem de enfrentar um decreto e preferir a morte do que adorar uma estátua. Então o primeiro ponto que eu vou falar com vocês é: não aceite o errado como certo. Aqueles 3 caras, aqueles 3 homens de Deus, viviam uma vida diferente. Eles não comiam das iguarias do rei. Eles não adoravam os deuses do rei. Eles simplesmente adoravam e eram tementes ao único Deus. Eles adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam e eram tementes ao único Deus, ao Eu Sou. E nós vamos aprender algumas coisas com a atitude desses 3 homens de Deus. Eles podiam ter simplesmente fingido. Eles podiam ter simplesmente ajoelhado ali naquele lugar, mas fingido que estava adorando. Porém, era mais forte que eles rejeitassem a ideia do rei do que realmente fingir alguma situação. O que eu quero falar para vocês hoje, nesse primeiro ponto, é que muitas vezes as coisas do mundo vão nos atrair. As coisas do mundo vão fazer com que os nossos olhos se voltem para ela. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir e não aceitar o errado como certo. Lá no versículo 16 ao versículo 18, olha só o que acontece. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Entenda que ali eles levantaram a moral dos cristãos, eles levantaram a moral daqueles que serviam a Deus. E eles não aceitaram aquilo que o mundo estava propondo. Eles não aceitaram aquilo que a carne estava propondo para que eles fizessem. Eu quero falar para vocês que existem pessoas e existem situações que não são de Deus para a tua vida e que você está aceitando
porque você acredita que essa é a única situação, porque você acredita que essa é a única saída, porque você acredita que esse é o único jeito de se resolver. Mas eu vou dizer para você que não é. Assim como esses três não aceitaram essa situação que o rei Nabucodonosor colocou para todo aquele povo, que eles deveriam adorar aquela estátua, e se não adorassem seriam jogados na fornalha. Aqueles três nos mostra que não importa a situação, existe um Deus, existe um homem que se entregou e morreu por mim e por você, e que pode fazer milagres e que pode fazer coisas sensacionais, que pode fazer coisas que não estão ao nosso alcance, mas está nas mãos de Deus, se a gente tomar a decisão de colocar Ele em primeiro lugar. Esses três homens, eles não aceitaram o que Nabucodonosor tinha a oferecer, porque eles sabiam que existia um Deus que podia livrá-los, que podia deixá-los na graça, e mesmo que eles morressem, eles sabiam que ali era o desejo e a vontade de Deus para que aquilo acontecesse. Eles estavam dispostos a morrer, eles estavam dispostos a entregar a vida deles pelo poder de Deus, pelo nome de Deus. E aqui vem um segundo ponto: não abra mão de Deus. A história, ela é uma só. Eles não morreram e nem mesmo ficaram com cheiro de fumaça. Daniel 3:23. Após jogarem Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, e os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram três que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os conselheiros do rei chegaram perto dele e viram que fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar o Deus que não era o Deus deles. O anjo do Senhor desceu até a fornalha, salvou, libertou, dançou, conversou com eles dentro da fornalha. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você está servindo? O Deus que manda jogar na fornalha porque errou? Ou o Deus que é misericordioso para te tirar de dentro da fornalha, te libertar dos teus pecados, te dar amor, te dar liberdade de viver para Ele, te dar uma santidade, te dar o poder de viver a vida eterna ao lado dele? Qual é o Deus que você está servindo hoje? Qual é o Deus que tem feito a tua vida brilhar? É o Deus mundo ou é o Deus do Altíssimo? Qual é o Deus que você escolheu para a tua vida? Nós temos vivido num mundo onde a dor, a bebedeira, as traições, as drogas, os vícios são as coisas boas da vida. Cada noite com cada fim de semana em um lugar diferente, lugares onde não agradam a Deus, pessoas que não estão ali para agradar a Deus ou para viver na vontade dele, lugares que não te pertencem mais, mas mesmo assim você está indo para esses lugares. Nós, como cristãos, nós temos que lutar cada vez mais para não cair nessas tentações, para não ir para os lugares onde Deus não nos quer lá. Deus não te quer em certos lugares onde a presença dele não está. Muitas vezes você é uma pessoa que já veio de um passado com vícios, ele não quer que você volte para esses lugares. Muitas vezes você tem um passado com traições, ele não quer você nesse tipo de situação de novo. Ele não quer você vivendo essas coisas de novo. Ele quer você
vivendo na graça dele, buscando a presença dele, vivendo debaixo do amor, debaixo da asa protetora dele. O que ele pode fazer por você é muito maior do que você imagina, muito maior do que você pode pensar, muito maior do que você pode esperar. Entrega teu coração para ele, entrega tua vida para ele. Deixa ele agir através da sua vida. Aqueles 3 homens dentro da fornalha, eles estavam dispostos a entregar tudo o que eles tinham de mais precioso, que era a vida deles, para não se deitar para nenhum outro Deus, a não ser o Deus do Altíssimo. Será que você também está disposto a servir esse Deus? Será que você também está disposto a servir um Deus que pode te livrar desse tipo de situações? Muitas vezes não vai ser uma fornalha, muitas vezes não vai ser um rei que vai pedir que você se prostre diante dele. Muitas vezes vão ser situações do dia a dia, são situações que Deus vai colocando para ver onde o teu coração está inclinado. Terceiro ponto, eles se entregaram de todo o coração. Não importava como seria, eles queriam a presença de Deus. Eles queriam estar diante da graça de Deus. Situações difíceis vão aparecer, mas a decisão é totalmente tua. A decisão de viver para Deus, a decisão de se entregar para Deus, a decisão de viver diante da palavra de Deus é totalmente sua. Eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim. Mas nós precisamos fazer com que a vontade dele seja feita através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Entenda que nunca é sobre mim, é sobre ele e o que ele faz através de mim, para que outras pessoas recebam esse amor. Em Coríntios vai falar que de nada vale se você tem dom de profecia, se você tem dom de falar em línguas estranhas, se você tem o dom de pregar o evangelho, se você tem o dom de revelar sonhos. Meu amigo, não importa qual seja o dom que você tenha, se não houver amor, de nada vale. De nada vale. Nenhum dom seu vale nada se você não tiver amor. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que está no céu olhando por nós, que mandou o teu Espírito Santo para falar através de nós, para cuidar de nós, para nos olhar, para nos observar, para nos acompanhar. Esse amigo fiel, ele foi enviado através desse amor, desse Deus que é amoroso, que enviou o seu Filho para morrer por mim, por você e por todos, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte. Nenhum problema é maior do que aquilo que Cristo passou na cruz. Ele se entregou naquela cruz, ele sofreu, passou por um caminho árduo. Durante alguns quilômetros carregou aquela cruz pesada. Tiraram a barba dele na mão. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Deram chibatadas nele. Mas ele fez isso por você, ele fez isso por mim. Aquele sacrifício vivo foi para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse sacrifício foi feito para que nós pudéssemos viver na graça dele, para que pudéssemos ter vida eterna, para que pudéssemos ter o perdão. Nós somos falhos, mas isso não é desculpa para procurar aquele que é o autor da vida. Isso não é desculpa para que eu e você possamos errar todos os dias e não procurar melhora. Quarto ponto, eles não esperavam o que outros fizessem. Eles mesmos tinham a atitude e iam lá e faziam. No início dos capítulos de Daniel, eles são levados para a Babilônia. E lá eles não aceitam as iguarias do rei. Eles buscam a perfeição diante da palavra de Deus para a vida deles. Eles não comem daquilo que o rei ofereceu para que todos aqueles que foram levados até o rei comessem. Eles não vivem da mesma forma com que os outros vivem. Eles decidiram entregar uma vida de santidade. Eles decidiram entregar uma vida de oração a Deus. E eles não faziam isso simplesmente por obrigação. Eles faziam porque eles sabiam que precisavam da graça de Deus na vida deles. Eles tinham a atitude de ir lá e fazer
antes que alguém pedisse. Nós podemos fazer algo melhor quando entendemos que sobre o que Deus pode fazer através de nós e não o que nós podemos fazer com as nossas mãos. Daniel 2, 19 ao 23, eu vou finalizar com essa parte. Então, o mistério foi revelado para Daniel numa visão durante a noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Isso tudo ele fala porque o rei teve um sonho, a revelação do sonho do rei, e Deus mostra para ele. Então ele fala isso de Deus. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou pisar. Deus pode te colocar pessoas que você nunca imaginou que essas pessoas estariam ao teu lado. Deus pode te fazer mudar de mentalidade se você decidir deixar Ele fazer através de você. O meu Deus, o seu Deus, o Deus que pode fazer o milagre, o Deus que pode fazer o impossível, Ele pode fazer qualquer coisa. Não importa a situação, não importa o quão difícil esteja, não importa se está no leito e dizem que é o seu último dia de vida. Se Ele tem propósito, se Ele quer que você continue, Ele vai te tirar daí. E eu quero chamar você hoje para que você consiga entregar esse lugar para Deus. O primeiro lugar é dele. A primeira refeição é dele. O seu primeiro de tudo sempre tem que ser ele. Não deixe o lugar de Deus ser ocupado por outras coisas. Não deixe com que o mundo faça com que Deus se afaste do centro da tua vida. Só Ele pode fazer o impossível acontecer. Só Ele pode fazer com que a sua vida mude. Só Ele pode fazer com que a sua vida chegue em patamares que você nunca esperou. Porque Ele é o único Deus que faz o impossível acontecer. E quando você percebe que está errado, você consegue ver que existe uma saída, e o nome dele é Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por você, e que ressuscitou ao terceiro dia e trouxe vida em abundância para nós. Esses 3 homens na fornalha nos ensinam que nada é impossível diante de um Deus misericordioso e disposto a fazer com que a palavra dele seja viva e eficaz na vida do próximo, através da sua. Seja você um canal de bênçãos, seja você a mudança que você espera no mundo. Não espere que outro faça aquilo que você foi escolhido para fazer. Não espere que outro se levante para fazer aquilo que você foi chamado e escolhido para fazer. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.